IBGC e outros aí de trabalhos no passado. Mas só fazendo uma breve introdução aqui antes de começar a apresentação, eu já participo do GEAP aqui pelo menos uns 3 ou 4 anos, acho que até ou mais, e sempre a minha contribuição aí sobre algumas ou pesquisas ou informações que a gente acaba tendo por conta da consultoria, né? Então, onde tem algum tema que eu possa contribuir com o grupo, eu aproveito aqui para trazer. Eu trabalho já com consultoria, auditoria aí já quase esse ano, eu vou fazer 30 anos de experiência nesse mercado, né? Já atuei também em empresas de logística, eu trabalhei também em bancos, já trabalhei em empresas de serviço, mas o meu foco principal, o meu background é em administração, tecnologia, tenho mestrado em administração e tenho também pós-graduação em economia, mas minha formação básica é em tecnologia. Um aspecto que eu queria aproveitar, né, a gente está falando sobre, entrando um pouquinho no tema também, mas eu faço parte do grupo de inovação da governança pelo IBGC, eu lidero essa frente lá, temos um grupo específico estudando sobre como mudar a governança nas empresas, né, como não só, a gente tem dois aspectos importantes, é como é que a gente, pelas empresas, o que a gente chama de governança da inovação, né, então como é que eu administro as inovações, mas também como é que eu inovo a governança em si, né, que é um desafio enorme para as empresas, né? Então, quando a gente está falando de inovação, esse tema aí a gente tem debruçado sobre eles e eu lidero essa comissão do NBGC sobre o tópico de inovação. Eu também sou diretor do IBEF, o que a gente chama do IBEF Global, onde juntam as empresas globais, e também, por outra atividade que eu tenho fora da consultoria, eu sou membro do conselho da Junior Achievement, que é uma instituição de ensino voltada para a formação de jovens, empreendedorismo juvenil. É uma ONG que tem aí como competência o desenvolvimento de cursos para jovens e com o objetivo de transformar esses jovens em futuros empresários ou que tenham negócios que eles possam tocar. Muito bacana, diga-se de passagem. E também está passando por um processo enorme de transformação por conta dessa questão digital, né? A educação em si também é um outro ponto. Então, posso compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho vivido, tanto do próprio nosso negócio, né, de consultoria nessa transformação digital, mas o que eu vou trazer para vocês aqui são alguns dados que eu acho que ajudam a gente a refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. A gente fez uma pesquisa global sobre transformação digital, indústria 4.0, que fala um pouquinho sobre as questões tanto econômicas, as questões de tecnologia, as questões educacionais, as questões humanas também, né? Porque a gente está falando muito na questão tecnológica, mas o que a gente tem visto é que o grande desafio dessa questão de indústria 4.0 é a questão de como é que a gente cria as competências para essa tecnologia. É um meio que ajuda a gente a fazer várias transformações. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre a parte parte cognitiva, a parte analítica, mas o principal desafio é como é que a gente transforma as pessoas, inclusive a gente mesmo, para esse novo mundo mais tecnológico, né? Então eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha, se vocês estiverem vendo, me falem. Vocês já estão vendo? Já conseguem Sim, enxergar aí? sim. Tá bom. Acho que o Gustavo tem que silenciar o microfone. Tem alguém que está com... Se puderem colocar no mute, por favor. Isso. Então, aqui, essa é uma pesquisa que a gente fez aí um pouco antes da pandemia, e o que a gente está vendo é o reflexo, o acelerador desses tópicos durante a pandemia, né? Então, isso aqui é o importante. Provavelmente a gente tem uma nova pesquisa que vai trazer o reflexo agora posterior, mas o que a gente viu aí, mais ou menos para trazer um pouco de histórico aqui, para a nossa análise aqui, é que a gente teve no final do século XVIII uma primeira transformação digital, né? Uma primeira já o que a gente está chamando aí, né, de as quatro ondas, né? Por que da indústria 4.0, né? Até um pouquinho antes, a indústria 4.0 surgiu, o termo surgiu na Alemanha, né? A indústria automotiva, e é a grande transformação e a robotização das indústrias automotivas com o uso de robótica. Isso foi utilizado como base para exportar para outras tantas indústrias. Então, quando a gente fala hoje mais de indústria 4.0, ela não é tanto
o uso da indústria em si, mas ela envolve serviços, ela envolve questão de pessoas, ela saiu do chão de fábrica e tomou conta das demais áreas e diversas indústrias. Mas se a gente pegar um pouquinho do histórico, então a gente teve lá no final do século XVIII os motores a vapor, que tornavam a produção mais eficiente, né? Então essa foi a primeira revolução que a gente teve industrial, né? Depois, no final do século XIX, foi a segunda revolução industrial com a questão da eletricidade, linhas de produção para a produção em massa, né? Então, mais ou menos uma ordem do tempo. Na década de 90, a gente teve, na década de 60, desculpa, na década de 60 a gente começou a ter a terceira revolução industrial, e que foi o uso de maior tecnologia, computação em rede, nível de programação, e começou a ter a tecnologia mais massificada, vamos chamar assim, mas ainda para grande porte, né? Então, acho que esse foi a dimensão da década de 60. E agora, já no século XXI, que a gente viu é que a quarta revolução industrial agora, ela começou com técnicas muito mais avançadas de tecnologias que permitem não só a conectividade, mas o uso de soluções digitais inteligentes, né? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho, de o que essa transformação da quarta geração está trazendo para as empresas e para as pessoas, né? Então, acho que esse aqui é o grande fator que a gente está falando do indústria 4.0, é menos até uma tecnologia ou outra que possa ser utilizada, mas é muito mais o que ela traz de transformação a partir desse uso dessas tecnologias. Então aqui a gente tem, então nessa condição, né, na revolução industrial, do que seria esse novo, né? Então eles seriam as empresas digitais interconectadas e autônomas. Então, a gente teria uma criação já de empresas digitais, né? E essa é uma nova realidade que a gente vai ter cada vez mais, né? Negócio surgindo já em bases completamente digitais, não mais físicas. E a gente tem alguns exemplos que já nasceram isso, né? Os bancos digitais, seja Nubank ou outros que surgiram já 100% digital, então isso mostra que essa realidade ela já está muito mais acelerada do que a gente previa. Outro aspecto, né? A capacidade de comunicação e uso de dados para ações inteligentes no mundo físico, né? Eu só peço desculpa, pessoal, tá um pouquinho de barulho aqui, que eu estou numa área aberta aqui. Se ficar muito, eu mudo de novo, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo muito barulho no fundo aí, me avisem, eu tento mudar um pouquinho daqui. E o outro aspecto que é o uso de robótica, analytics, inteligência do lado direito, que a gente pode olhar como inteligência artificial, tecnologias cognitivas, nanotecnologia, computação quântica, IoT, etc. Essas são as novas tecnologias que a gente tem falado muito e que, de fato, têm modificado a forma das empresas operarem, né? E aí, a nova realidade que a gente está vendo é como a gente integra o físico e o digital, né, alterando padrões, tanto de produção como operação. Então, esse chamado Phygital, que é o físico e o digital, né, a gente tem visto muito nas questões de, principalmente, por exemplo, empresas de comércio eletrônico, empresas empresas de varejo, né, se a gente pegar um exemplo clássico aqui, a própria Amazon, que surgiu um modelo de transformação digital para a venda de produtos através do varejo, já se tornou hoje uma gigante para várias áreas, né? Então, assim, esse acho que é o principal efeito que essas novas tecnologias estão trazendo. Eles trazem uma transformação de vários negócios numa velocidade muito maior do que a gente viu. Então, empresas que tinham, por exemplo, características originais para um determinado segmento acabam atuando em outro. Então, hoje, pegando o caso da própria Amazon, que era uma empresa de comércio eletrônico, ela se tornou hoje uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque o uso dela é tão maior que ela se tornou, ela tem um uso, ela compete em vários outros setores. A mesma coisa na própria Google, que era uma sede de busca e hoje se tornou também uma das maiores empresas de cloud. Então, sim, essas transformações são decorrentes desse conjunto de mudanças que a própria tecnologia está permitindo, certo? Acho que esse é o efeito que a gente tem mais claro sobre isso, né?
Acho que aqui uma outra coisa para a gente também refletir sobre o que a gente tem falado é que as mudanças tecnológicas vão sendo feitas ao longo do tempo e quando ele acaba tendo essa mudança, você vai vendo o reflexo disso nas características de novos produtos ou serviços que as empresas têm, né? Então acho que esse efeito ele acaba sendo notado pela quantidade de serviços que a gente não tinha disponíveis e que isso acaba trazendo para dentro dessas empresas como alternativas de negócio, né? Acho que aqui, se a gente olhar um dos impactos que essa transformação completa tem, é que você tem altos impactos, por exemplo, em formas de conexão, né? Então, esse desafio de criação dessas tecnologias inteligentes tem feito com que muitas empresas comecem a olhar o seu ecossistema de uma maneira muito particular, né? Isso significa o quê? Que o que a gente tem visto hoje provavelmente vai ser muito diferente do que a gente vai ver já nos próximos anos, né? Então acho que esse é o, o efeito prático é que você tem condições de modificar os negócios através dessas tecnologias, que algumas delas ainda têm pouca penetração, né? Então vou dar um exemplo que a gente tem visto que ele pode causar, né? A gente está falando sobre inteligência artificial muito, a questão de robótica também bastante as empresas, mas por exemplo o uso de blockchain para determinados tipos de negócio vão mudar completamente o negócio. Vou dar um exemplo prático. Se a gente, quem já tentou fazer ou quem já fez um registro de imóvel ou teve que fazer qualquer coisa em cartório, sabe a dificuldade, a burocracia que você tem para poder conseguir, muitas vezes, registrar um documento e até a gente entende, né, que o sistema cartorário ele é baseado nas questões de evidência e para você ter todo esse histórico, você acaba tendo que ter uma burocracia de documentação muito maior, né? Com o uso de blockchain, por exemplo, você evitaria toda essa necessidade de registro, porque o registro de um imóvel é um código que você armazenaria e ele é inviolável. Então você pode usar uma tecnologia como essa e ela muda radicalmente aquele código que você que é o proprietário, por exemplo, você é o dono daquele código. Então isso é uma das alterações, né? E você evita todo aquele tipo de situação que não só ele é custoso, mas ele gasta um tempo para todos nós enorme, né? Então se você vai vender um carro, vai vender um apartamento, você vai fazer um registro é muito trabalhoso, né? Então isso é uma das tecnologias, né? E quando a gente está falando também de inteligência artificial ou de robótica, a gente está só no início e o uso prático dessas tecnologias vão muito além do que a gente está vendo hoje, né? Então, por exemplo, a uso de tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, que a gente está vendo hoje ele tem uma aplicação muito mais voltada, por exemplo, para a questão de perguntas e respostas, né, o que a gente diz aqui, como se fosse um chatbot, do que, de fato, uma, uma, um uso prático dessa tecnologia, né? Então, por exemplo, quando você usa as tecnologias de inteligência artificial para poder entender quais são as características de comportamento do consumidor, você tem uma interação muito maior. Vamos pegar o caso das empresas de telecom, né, que você tem aí milhões, às vezes, de clientes na base e que começaram o uso de inteligência artificial para poder fazer o atendimento dos call centers, né? Então, esse tipo de atividade, ele permitiu que você fosse muito mais eficiente no atendimento, mas voltado inicialmente para perguntas e respostas, onde você fazia a consulta do seu plano, se você queria fazer, se tinha algum problema específico que você queria consultar ali, mas que fossem dados já conhecidos e que desafogou
os centrais de atendimento muito nessa atividade. O que a gente vê hoje é que esses assistentes virtuais, né, que saíram do modelo de chatbot para assistente virtual, eles criaram, por exemplo, a possibilidade de você fazer agendamento ou fazer solicitações diretamente no site, sem que você tenha um nível de interação nenhuma humana. Então, essa, de fato, é a capacidade que a inteligência artificial traz por trás dela, tá certo? Então, acho que isso mostra um pouquinho do uso prático e que, para nós, a gente vai ver isso cada vez mais, né? Acho que esse é o desafio que a gente acaba tendo que nos acostumar com ele e vamos viver ainda muito em função dessas possíveis mudanças, né? Acho que esse é o efeito que a gente como pessoa física muitas vezes vai acabar tendo benefícios diretos desses níveis de atendimento, né? Então, quando a gente traz para a nossa realidade, e a gente viu isso muito até mesmo nessa etapa da pandemia, né? O tipo de comércio eletrônico que a gente vivenciou no passado era muito diferente do que a gente está vendo agora, né? Então, acho que isso é de fato o benefício, né? Então, todo mundo estava muito acostumado a fazer, por exemplo, pedidos de delivery para pizza ou algum outro tipo de serviço, mas hoje você pede tudo. Então, o tipo de transação que a gente viu evoluir muito na pandemia, né? Então você vai pedir desde supermercados de toda a natureza, restaurantes de todos os tipos, ainda você tem para entrega de coisas, você tem pacotes de assinatura de serviços para, por exemplo, se você tem cachorro em casa, você pode ter um pacote de serviço, entrega de ração, um serviço de veterinário. Então se expandiu de uma forma exponencial a quantidade de serviços digitais por conta da pandemia, né? E isso, de fato, trouxe isso que a gente está falando, que é muito além da produção, você tem a transformação completa das empresas, né? Porque já que você tem que ter essa característica de atendimento diferente do que você tinha, você também passa por essa mudança de como é que você vai ter essa experiência do cliente, né? Como é que ele vai interagir com a sua marca e vai interagir com o tipo de solução serviço que você está prestando e podendo ter o benefício que ele não tinha anteriormente, né? Ah, o outro aspecto principal é que essas transformações, né, que têm um impacto significativo nas empresas, ela também tem nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas também começam a olhar o tipo de empresa que ele quer interagir também de uma maneira ou outra, não só pelo benefício direto que ele tem, mas do que essa empresa, como o professor Marcos comentou, a questão do propósito, a gente tem visto muito isso, porque isso já era importante, mas numa situação de pandemia ele avançou mais ainda. E como é que essa pesquisa se deu? Então, ela se deu nessas 4 principais áreas aqui, né? Na questão de estratégia, na questão de tecnologia, na questão de pessoas e na sociedade como um todo, né? Foram entrevistados 1.600 executivos em 19 países, sendo mais de 100 aí no Brasil, né? Com empresas acima de US$ 1 bilhão. Então, isso dá uma dimensão boa dessa pesquisa. E o que eu acho principal dela, que ela abrange aspectos que não necessariamente só a gente vai falar de tecnologia, né? Só do que muda dessas tecnologias emergentes, mas sim de áreas como estratégia, pessoa, sociedade como um todo, né? Então essa questão da sociedade, né? Acho que todo mundo está acompanhando muito a avalanche que aconteceu por conta do próprio ESG, né? Então, o ESG trouxe para dentro das empresas essa questão do ambiental, social e a própria governança também como uma dinâmica nova, que em muitos casos já eram discutidas a longa data, mas elas não tinham tanta dimensão e tanta importância como ela está tendo hoje. E aqui, 1/3 só dos executivos se achavam preparados para a mudança, né? Então, aqui vamos fazer uma leitura importante aqui,
só 1/3 das pessoas, não é nem as empresas, as pessoas consideram que estão preparadas para isso, né? Então isso é um espaço de preparação, né? Por isso que a gente diz que o desafio muitas vezes é maior ainda, até das pessoas em si, como é que a gente vai preparar e fazer o que a gente chama do reskilling, né? Da nova preparação para esse novo cenário. Isso, 14% das empresas já estavam prontas para essa transformação, né? Então, o nível de adequação digital, e provavelmente esses dados já aumentaram agora, depois, né, desse esforço de transformação que as empresas sofreram na pandemia, mas vejam que tinha um espaço gigante aqui de crescimento sobre isso, né? E, por outro lado, o que a gente tem aqui? A gente tem no Brasil, a gente tem um desafio enorme, né? Porque, vamos pegar outros exemplos práticos de transformação, né? Quando a gente pega a indústria automotiva, ela tem, né, o chamado transformação, aí ele tem, por exemplo, os níveis os carros autônomos, eles têm níveis, né? Nível 1, nível 2, até nível 5, onde ele é completamente autônomo, né? Então, o nível 1 ou 2, mais ou menos, é o que a gente já vê hoje, onde dentro de alguns veículos ele já tem um nível de inteligência artificial embarcado nele. Você pode fazer pergunta, ele te aponta problemas ah, do próprio painel, ele te dá a visão não só de por exemplo, a distância entre os veículos, ele aponta problemas em termos de velocidade, se você está mudança de faixa, tem uma série de atividades que ele vai fazer. Agora, por que provavelmente a gente vai demorar mais do que os outros países para adequar ao nível 3 ou 4 ou chegar até no 5? Porque para você ter um nível completo de veículos autônomos, você tem que ter uma infraestrutura, uma conectividade gigantesca. Você tem que ter o 5G em todos os lugares, em todas as estradas, em todos os possíveis espaços onde os veículos vão transitar, e a gente ainda está longe disso, né? A gente não consegue, muitas vezes, chegar com a tecnologia, que é um problema para nós, por exemplo, o mais básico, a tecnologia no campo para o agronegócio. Então, o nosso agronegócio ainda não desenvolve mais rápido ainda porque a gente tem problemas de conectividade grande. O único outro fator bom é porque o mundo inteiro ainda está aprendendo um pouco com a nova conectividade, né? A implantação do 5G está acontecendo de uma forma rápida, mas também está acontecendo nos países também de maneira distinta do que a nossa. E outro aspecto que a gente tem também essa questão da política industrial, né? Nós temos um desafio aqui que é como é que a gente vai adotar isso numa política industrial mais expansiva, para a gente não perder as indústrias daqui, né? Porque a competitividade com países como a China ou outros países que também estão desenvolvendo muito rapidamente é uma preocupação, principalmente nessa questão tecnológica, porque quem sair na frente, teoricamente, vai ter um efeito de eficiência e um efeito de custo e competitividade internacional maior. E também, o outro lado, é como é que a gente vai fazer para a formação de mão de obra em função dessas demandas. Esse aqui, no nosso caso, é o que a gente entende que é um dos maiores desafios, né? A gente já tinha carência de educação e mão de obra, com novas tecnologias ainda se torna mais desafiador ainda. E um outro aspecto que a pesquisa também indicou é que a gente tem alguns desafios mais peculiares, né, em relação aos demais países, né? Mas a gente tem, por outro lado, um otimismo que essa revolução também pode trazer com uma capacidade de adequação, né? Eu gosto de trazer isso em números, em pesquisa, porque ele suporta mais, né, do que a gente só falar, às vezes, por uma experiência isolada. Mas acho que aqui o efeito principal que a gente vai ter, né, então desses 5 anos, a gente pode dizer que a gente já andou 2, né, pelo menos por conta da pandemia, ou 1,5. Então, a parte de cima da pesquisa aqui seriam o que é do Brasil, né? Deixa eu botar ele aqui só para destacar aqui, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então, aqui ele tem essa questão do 44% do Brasil entende que vão surgir novos negócios ou novos modelos, né, o que já aconteceu de fato, mas ainda nós vamos ter um impacto ainda provavelmente maior. A gente vai ter uma mudança no ambiente regulatório, né? Então, quando você tem mudanças desse tipo, a gente já viu isso acontecer também no passado e agora não vai ser diferente, né? Então, quando você tem uma exponencialização de dados, um exemplo prático que a gente tem sobre novas regulações é o caso da LGPD, né? Quando você começou a transitar muita informação de pessoas na rede e o risco de vazamento e o risco de uso indevido, você tem uma legislação para cuidar disso, né? Entre outras. Então, veja que a nossa parte aqui de cima, o Brasil, embaixo é o global, a gente está bem próximo nesses aspectos.
um aumento de ameaça, né, que deixou de ser ameaça e virou fator real, né, do risco cibernético, né, dos ataques cibernéticos, a gente tem visto cada vez mais, e isso expandindo não só para as empresas, mas para países, né, a gente viu aí nos últimos meses aí, sendo atacadas aí sistemas das prefeituras, dos estados, tanto aqui quanto fora do país, e com pedidos de resgate. Então, a sofisticação tecnológica, ela trouxe também a sofisticação do crime tecnológico. E cada vez mais a gente vai ter essa situação dos limites indefinidos, né? O que que é aquele tipo de produto ou serviço, né? O que que é o limite entre o físico e o digital, né? Então, a gente já não vai mais perceber isso, né? Então, se você vai pegar o caso de bancos, né? A gente tinha uma percepção muito clara de que você tinha uma parte do que você fazia pela internet, uma parte do que você fazia nos caixas eletrônicos ou uma parte do que você fazia nas agências, né? Isso já mudou, você já não sabe mais o que você precisa fazer na agência, o que você precisa fazer no caixa eletrônico, o que você vai fazer pela internet, né? Em tese, tudo pode ser digital e algumas coisas pode ser até que permaneçam físicos, não necessariamente. Então, esse limite do que tinha, por exemplo, você sacar dinheiro, você precisava ir no caixa eletrônico, né? A moeda digital, o pagamento via transação eletrônica, ele já também eliminou essa barreira física do dinheiro, né? Então, o dinheiro hoje já pode circular de maneira digital e a gente vai ver cada vez mais isso, né? Então, algumas dessas indústrias, né, já estão se movimentando rapidamente por conta dessa aproximação muito maior entre o físico e o digital. Aí no fator tecnológico, né, que é um dos principais pontos aqui que a gente está cobrindo aqui, é que é interessante a gente olhar um pouquinho aqui do nosso modelo do Brasil em relação ao mundo. Então, se a gente olhar aqui, 40% ainda do Brasil entende que tecnologia é diferencial competitivo, né? Sendo que só 20% lá fora, né? O que a gente atribui a isso? A nossa baixa utilização de tecnologias emergentes ainda como meio de transformação, né? Então, as empresas ainda entendem que a tecnologia ao ter um RP, é um diferencial competitivo, o que não deveria ser de forma alguma, né? Ele é só um mecanismo de eficiência, mas ele não é um diferencial competitivo. O diferencial tem outras características muito mais complexas, né? Então, isso é um pouco da nossa maturidade corporativa aqui, né? Assim, comparada com as demais. Depois, outro aspecto é que 42% no Brasil entendem que ela vai permitir uma mobilização da cadeia de supply chain, né, entre clientes e fornecedores, fazendo com que você consiga obter maior valor sobre essa cadeia. De fato, isso a gente observou bastante, né, aumentado isso, alguns exemplos práticos, né, de o que a tecnologia ainda, se a gente comparar aqui no Brasil e até alguns exemplos que a gente tem a oportunidade de ver na própria China, né? Com o advento da pandemia, o que era você evitar o contato, por exemplo, entre os entregadores e os clientes, foram desenvolvidas algumas tecnologias que a gente ainda não recebeu aqui, onde você tem os robôs fazendo entregas, onde o consumidor ele vai até um determinado local e ele pega a sua compra sem contato físico nenhum, né? Então, esse robô ele é programado para determinados pontos de entrega e, através de uma senha ou de um QR Code, a pessoa vai lá, acessa e pega a sua compra, né? Então, ele faz totalmente programado sem nenhum contato. Além do que, a gente também consegue já enxergar o que a gente vai ver ainda aqui no Brasil, da chamada compra ativa, né? Então, por exemplo, você tem um histórico de compras num determinado site eletrônico, né? Que pode ser na Magazine Luiza ou na Amazon ou na Fast Shop, qualquer site que você utilize. Os algoritmos já estão preparados para que, pelo seu histórico de compra, ele mande para você um produto que não necessariamente você comprou. E se você não quiser, você pode devolver em 30 dias. Mesmo se você quiser ficar com ele, está no cálculo do custo isso, para que algumas pessoas fiquem e paguem posteriormente, né? Então, ou que até não paguem, né? Então, essa situação ela vai permitir que as empresas consigam fazer não só a oferta de novos produtos, mas a entrega para nós, né? O que teoricamente seria impensável, né? Você receber alguma coisa que você não comprou, mas é assim que eles já estão trabalhando, porque você, quando receber, você vai falar, pô,
realmente eu estava precisando disso e não tinha lembrado, eu não tive tempo de comprar isso, né? Então essas tecnologias vão permitir que você faça isso. Depois, essas tecnologias de avanço de eficiência, você vê que no Brasil 30% e global 47%, é porque a gente ainda não consegue enxergar de maneira tão clara as possibilidades de robotização e as possibilidades de eficiência para várias tecnologias conjuntas. Isso também é outro aspecto que a gente vai enxergar cada vez mais, dessa aproximação entre o Brasil e o global nessas novas tecnologias. Outro aspecto também que é importante é que, quando a gente fala na questão das pessoas, né, tá claro, principalmente globalmente, que você vai conseguir, e não quer dizer que seja ser eficiente, não quer dizer que você vai trocar as pessoas por tecnologia, né? Isso é um ponto sempre mais sensível, que alguns aí, historiadores aí, ou estudiosos aí, têm visto isso como uma ameaça real, né, da perda de emprego em massa, e tem outros que dizem que não, né? A gente de fato não sabe exatamente, mas o que a gente sabe é que a tecnologia tem sido utilizada muito para a melhoria da eficiência da atividade das próprias pessoas. Ela muitas vezes não substitui, mas ela melhora muito, né? Então, por exemplo, a parte analítica de determinadas informações, a tecnologia faz muito melhor, né? Então, pegar a questão, por exemplo, de saúde, né? Então, não dá para você comparar. Mesmo por mais conhecimento que o médico tenha, ele comparar com o histórico de tipos de doença e de tipos de tratamento e o nível de sucesso que ele teve, uma ferramenta de captura de informações desse tipo, ela vai ajudar muito ele a tomar a decisão se um medicamento naquela condição ele é mais eficiente ou não para aquela determinada pessoa com aquelas características ou com aquela condição. Nesse caso, não é que a tecnologia está substituindo o médico, mas ele está ajudando o médico na tomada de decisão, né? Então, acho que esse é um efeito prático, né? Além do que, situações aqui também na questão até mesmo de educação, né? A forma de você levar o tipo de ensino que a gente tem hoje com as ferramentas, por exemplo, de transmissão digital, elas facilitam o professor, por exemplo, dar aulas simultâneas para várias escolas e lugares que provavelmente a gente não conseguiria chegar, e o professor não teria nem condição de chegar lá. Então, isso também são outras situações que a gente vai vivenciar. Quais são alguns obstáculos, né? Então, primeiro, falta de alinhamento interno dentro das corporações, 45% contra 43%. Então, usa tecnologia para quê e por quê, né? A falta de conhecimento, né? Como eu já falei, esse é um dos tópicos principais, porque para você fazer o uso, você tem que entender por que você está fazendo o uso daquilo. Então, 44% contra 29%. E também a falta de colaboração, muitas vezes, de parceiros externos, né? Vamos lembrar que nenhuma empresa hoje consegue fazer um processo de transformação digital por conta dela mesma, né? Ela depende, volto a dizer, esse efeito do ecossistema, né, dessas empresas, principalmente de tecnologia. Se elas não proverem um tipo de solução, serviço ou produto, dificilmente você vai fazer alguma transformação digital. Então, esse link entre o negócio e a tecnologia, ele tem que acontecer, e muitas vezes as empresas não consegue ter acesso a, a esse tipo de customização dessas soluções. Ela precisa desenvolver internamente, mas ela precisa ter acesso. Então, esse paradoxo aí que é difícil. Certo? Eu tô aqui só seguindo aqui para a gente ter um tempinho depois para poder debater, tá, professor? Não sei se alguém quiser fazer aí uma pergunta aí no meio também, pode ficar à vontade. Eu só vou seguindo aqui com a pesquisa só para a gente poder chegar no final e poder falar e ter mais tempo para debater, e depois eu posso voltar aqui caso necessário, tá bom? Mas se quiserem fazer alguma pergunta aqui, fiquem à vontade aqui, ou levantando a mão, nem não consigo enxergar todo mundo, mas se quiser abrir o microfone e perguntar também, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou seguindo aqui só para a gente concluir, depois eu volto caso alguém tenha alguma consideração em algum dos tópicos apresentados, tá? Esse aspecto aqui, eu acho que é a questão de pessoas, acho que é um dos desafios enormes aqui que a gente vai ter, né? Então, por exemplo, 70% aqui, no caso do Brasil, entendem que eles precisam ser treinados, né? Então, aqui entra o aspecto de educação, de competência e de capacitação como um todo, né? Isso, de fato, a gente ainda vai ver cada vez mais. Depois, 40% de aumento na contratação de profissionais temporários ou sob demanda, porque você não vai conseguir, muitas vezes, atrair profissionais que tenham múltiplas competências, e eles vão trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo.
E o outro aspecto importante é essa reformulação completa dos contratos sociais, né? A gente vai ver contratos trabalhistas, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem a complexidade legal, né, ou regulatória, a gente vai acabar tendo que fazer mudanças para adequação disso, né? Então, acho que esse é um outro tópico importante que a gente vai ver, né? A questão de pessoas nesse impacto tecnológico, ele é enorme. E um outro aspecto também que eu gosto de destacar é que você veja que, mesmo com esses paradoxos em termos do tipo de tecnologia, formação das pessoas, impacto nas empresas, a gente conseguiu capturar aí que vai haver 93% do Brasil, ela vai trazer uma estabilidade econômica e até uma melhoria, não seria bem igualdade, mas até uma melhoria social, né? Então, isso vai ajudar na transformação social como um todo. E, por outro lado, essa transformação vai permitir melhores produtos e serviços aos clientes. Alguns exemplos do que eu já dei, tem outros tantos, né, em vários negócios, né, que provavelmente a gente ainda está iniciando, mas vai ver isso ao longo do tempo, né? E aí posso dar até um exemplo no próprio modelo de prestação de serviços de consultoria ou auditoria. A gente tem utilizado muito algumas dessas tecnologias, não só para ajudar os clientes na comparação, na busca de informações, mas até mesmo para fazer o histórico de armazenamento de informações, por exemplo, financeiras, né? Deu um exemplo do blockchain, esse é um, onde você tinha aquelas as várias versões de informações financeiras e que você, ao registrar isso, você permite que ela seja arquivada com o dado íntegro e com a garantia de não alteração, né? Então, esse é um outro aspecto que cada vez mais os próprios investidores, por exemplo, vão buscar informações das empresas que eles querem ter informações históricas, eles vão poder fazer o uso da garantia de que essa informação foi aquela última versão auditada pelos auditores ou pelas empresas e que, portanto, são informações não só validadas, mas estão corretamente arquivadas, né? Na questão ainda de sociedade, né, o impacto que a gente percebe, né, e aí sim esse momento do que tem falado, a gente tem visto muito, né, também tenho acompanhado bastante a transformação do ESG como um todo, que as empresas entendem que elas serão agentes de mudança, né? Então, assim, a gente tem visto muito essa questão de busca de propósito e equilíbrio na questão financeira e não financeira, na questão do que as tecnologias também podem trazer, não só no ganho financeiro, mas na melhoria de apoio à sociedade, né? Então, a questão da ajuda dos próprios colaboradores ou do ambiente onde a empresa atua tem sido muito utilizada, né? E depois, também a questão de que a tecnologia vai poder trazer para mercados e para situações que hoje não são atendidas, né? Então, o que a gente observa aí também é que tem uma expansão dos mercados onde as empresas estão atuando para poder garantir que aquilo que estava sendo feito seja feito de maneira melhor e de uma forma ainda mais eficiente. Então, o atendimento a clientes ou a prover determinados serviços em lugares ou em tipos de situação que a empresa não conseguiria. E também você tem empresas públicas que também começam a entrar, principalmente nessa questão de educação, de saúde, de transporte, para poder se conectar com as empresas privadas e trazer o que estão chamando aí do governo digital, ou de que o próprio governo vai ser, muitas vezes, coadjuvante de determinadas situações onde as empresas vão atuar cada vez mais e o governo vai atuar muito mais como um regulador do que alguém que realmente resolve os problemas, né? Isso lá fora já é muito comum, né? Assim, de você ter empresas públicas participando em áreas bastante tradicionais do governo. Aqui a gente ainda está longe disso, mas é um caminho que a gente vai acabar vendo também. E por 5 minutos aqui para a gente poder partir para as perguntas ou voltar a algum dado específico, né? Assim, esse assunto ele tem evoluído aí de maneira também exponencial, né? Então, se vocês quiserem, pode pegar aí pelos nossos sites, tem várias pesquisas aí, várias atualizações sobre o tema, não só de transformação digital, mas também dos aplicativos de pesquisa que vocês podem baixar e está à disposição do CRA. Estava contando até para o Rogério e o professor Marcos
A Deloitte fez um acordo agora com o CRA e ela está disponibilizando no próprio site do CRA, já deve estar disponível aí nas próximas semanas, vários conteúdos para que os membros aí do CRA possam acessar diretamente na base do CRA. Então, alguns vão estar sobre consulta, mas outros vão estar disponíveis de maneira aberta, certo? Mas, independente disso, no nosso site já tem algumas informações. A gente vai passar alguns conteúdos exclusivos aí para o CRA, para que ele possa distribuir para os associados, tá bom? E para a gente fechar aqui e começar o nosso debate, né? Então, se a gente olhasse aqui essas 4 dimensões, primeiro, do ponto de vista de estratégia, né? Será que nós estamos prontos para mudar a empresa nessa posição, nessa nova posição do mundo, né? Será que essa estratégia hoje está adequada? Segundo, na tecnologia, né? Será que a gente está pronto para inovar e na busca de meios e tipos de tecnologia para operar nesse novo contexto? E no ponto de vista de talentos, né? Como é que a gente pode transformar as pessoas para a questão de relação de trabalho? E na questão de sociedade, como é que a gente pode mudar a sociedade para esse novo contexto, né? Então, acho que essas são as 4 pilares. Vejam que eu fiz questão aqui de dizer que a gente explorou alguns exemplos de tecnologia, posso até falar de alguns outros que a gente tem evidenciado aí, né? Mas ele é muito mais complexo do que somente a gente pensar na tecnologia como inovação em si, mas as outras 3 dimensões de sociedade, a parte de pessoas e a parte de estratégia, ela tem que estar mais ou menos no mesmo nível. Senão eu posso evoluir muito em alguma tecnologia e o resto não adequar, provavelmente não vai fazer muita diferença essa tecnologia. Então, esse equilíbrio entre essas 4 forças aqui é que vai permitir o maior sucesso entre a parte física e digital. Então, de novo, se a gente pensar em todos os setores, eu diria que não tem nenhum, tem alguns que são mais afetados do que outros, mas todos os setores que vão desde o setor financeiro, setor industrial, setor de serviço, telecomunicações, mídia, a parte do setor público, todos esses, algum nível de transformação digital, ele já ocorreu e alguns eles já estão no nível de ruptura que transformou completamente, né? O de varejo é um destaque, mas não somente, a questão do setor financeiro, bancário, de seguros também, onde você tem, por exemplo, uma seguradora, onde você faz tudo de maneira digital, desde o cálculo da pólice, emissão, a troca, vistoria, tudo isso você faz remotamente, o que era impossível se pensar no passado. Então, eu vou aqui parar por aqui para a gente poder, só esses últimos destaques aqui, né? Então, na estratégia, mudar os produtos e uma nova cadeia de suprimentos. Na questão da tecnologia, criar e inovar com o uso de novos recursos tecnológicos. Nas pessoas, os novos modelos de relações de trabalho, né? Treinar e contratar com este novo modelo. E na sociedade, atuar em mercados existentes e um novo ecossistema, né? Então, isso também é algo extremamente desafiador para todos nós, né? Então, professor, acho que como combinado aqui, 11 horas, aqui, ó, paro pontualmente para que a gente possa agora iniciar nossos debates aqui e, se precisar, eu volto aqui de novo com alguma parte da apresentação. Certo? Então, Muito fico agora obrigado. aberto, professor. Espero que tenham gostado da apresentação. Desculpe o barulho, que eu estou num hotel aqui, que às vezes eu estou num lugar aqui que é mais barulho do que outros aqui. Então, desculpe aqui, tentei minimizar o efeito, mas eu sei que atrapalha um pouco aí. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado, pelo menos na nossa reflexão sobre os temas. Com certeza. Muito obrigado, Ronaldo. Já tem mão... Eu ia fazer um comentário, mas vou deixar para depois. Já tem mão levantada aí, que é o François. Meu amigo François, de pelo menos 30 anos que nós nos conhecemos, hein, François? Pois é, nós somos da falecida Arthur Andersen, né? Mas a gente não tem nada a ver com a morte dela, coitadinha. François, e a tecnologia não foi que destruiu ela, tá certo? Não foi também. Ronaldo, primeiro, parabéns, um trabalho sensacional. Como sempre, a Deloitte usa a sua capacidade global, né? Eu já fui funcionário da Arthur Andersen, nunca fui da Deloitte, mas depois eu fui, e já naquela época existia essa característica, e depois eu fui cliente da Deloitte e usei muito essa base global e esse entendimento global que a Deloitte tem. Isso é muito legal e muito interessante. A única coisa, eu queria, e não desmerecendo absolutamente, o trabalho é sensacional, mas eu queria entender, no começo do trabalho você disse o seguinte, que a base dessa pesquisa foram
1.600 executivos no mundo, 100 e pouco, 102, se não me engano, no Brasil, e que as empresas focadas para pesquisa são empresas com faturamento acima de 1 bilhão de reais ou de dólares, não sei. É isso, De né? dólares, isso aí mesmo. De dólar. Então, esse é um mundo muito específico, é um mundo muito grandioso, né? Empresas que faturam mais de 1 bilhão de dólares no Brasil não são muitas, por isso que você conseguiu só 102 executivos aí. Provavelmente muitos desses 102 estão na mesma empresa, né? E aqui no CRA, aqui no GEAP, eu pelo menos trabalho em pelo menos 2 células aqui da inovação e tudo mais, a gente tem conversado muito sobre a transformação e a administração de pessoas e tecnologias, e a gente tem focado muito no pequeno e médio negócio. Então, assim, eu tenho às vezes algumas dúvidas ou alguma dificuldade de, é lógico, olhar para o grande e tentar fazer isso refletir no pequeno é interessante, mas a realidade do pequeno e do médio, e aqui eu vou até estender, até aqueles caras que chegam a perto de 1 bilhão de dólares de faturamento, a dificuldade é a gente tentar fazer o básico nessas empresas, o básico do básico, entendeu? Então, o mundo real, e eu vou dizer no Brasil especificamente, o mundo real está na pequena e média empresa, não está na grande empresa, né? O mundo real mesmo está na pequena e média empresa, tem uma distância muito grande nisso tudo. Eu não estou absolutamente. Eu acho que os 4 pilares que você colocou, eles são totalmente aplicáveis para pequena e média empresa. Não são, não dá para a gente deixar de entender que esses pilares são importantes. Eu só tenho um pouco de dificuldade de entender quão longe essas pequenas e médias empresas estão dessa realidade dessas empresas maiores, que, por sinal, no Brasil ainda estão muito longe do resto do mundo. Então, eu não sei se a Deloitte tem uma ideia de fazer uma migração ou fazer algum tipo de trabalho visando a pequena e média empresa. Ótima pergunta, François. Eu posso responder aqui com 2 informações importantes. Primeiro, por que a gente coloca isso e, né, minha visão sobre essa questão da transformação, ela é importante para a gente olhar do que as grandes estão fazendo, né? Porque mesmo que você seja uma pequena e média empresa, você está sujeito a essas transformações, porque o que está acontecendo nas grandes, ele vai refletir nas pequenas, é só uma questão de tempo. Então, quando você tem, por exemplo, pegar o caso que a gente falou de indústria automotiva, né? Se você tem uma indústria automotiva sendo transformada digitalmente, integrando toda a cadeia, se você é um pequeno fornecedor de autopeça e você não entender que essa transformação, de alguma forma, você vai ter que se conectar, você provavelmente vai deixar de ser fornecedor. Isso é um risco real para você, como pequena e média de uma indústria automotiva. Estou dando um exemplo, mas ele vale para autopeça, ele vale para telecom, ele vale para varejo, ele vale para qualquer um, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você enxerga para onde estão caminhando as grandes empresas, dificilmente uma pequena empresa, um pequeno e médio vai para um outro lugar. Elas ditam muito o comando central de transformação, né? Então, o que eu quero dizer é, se 90% das grandes empresas vai adotar uma tecnologia de blockchain ou de inteligência artificial para determinadas atividades, mesmo você sendo pequeno e médio, você precisa entender o que é isso para minimamente você se adequar àquilo, ou caso contrário, você vai ser engolido por outro, ou vai entrar alguém no seu lugar, ou alguém vai te comprar e você não vai ter chance de reagir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, nós temos sim, e a própria Deloitte entendeu isso. Eu dei o primeiro panorama, François, só para te dizer por que mesmo as pequenas e médias, quando elas olham isso, você pega, por exemplo, um exemplo clássico que a gente fez de uma análise de mercado sobre isso para pequenas. Você pega, por exemplo, você pega pequenas drogarias de bairro, onde ela tinha aquilo tudo manual, ela atendia só as pessoas que estavam ali ao seu redor. Se ela não entender que ela precisa participar de alguma forma, ou do tipo de uma entrega mais inteligente, de entender o cliente do que ele tem, de fazer uma parte de comércio eletrônico, minimamente para ela poder atender os clientes agora, o que acontece é que ela vai ser provavelmente engolida por uma grande rede que está, às vezes, até no bairro vizinho, mas que tem esse serviço. Então, ela pode até achar que ela continua vivendo no mundo dela, mas ela
mais dia menos dia ela some por causa dessa falta de modernização ou de serviço que o outro tem. Mas eu vou além disso. Você está coberto de razão. A gente teve, até por conta disso, entendendo que pequenas e médias, no mundo inteiro, ele, genericamente falando, ele é pelo menos 70% do mercado global está na mão das pequenas e médias. Alguns países isso chega a 90%. O Brasil, arriscaria dizer que a gente deve estar entre 70% e 80% do nosso mercado total está em pequenas e médias. Então, ele é muito relevante. Então, mesmo que você está dando essa visão macro, você tem que olhar para as pequenas. A gente tem uma outra pesquisa com pequenas e médias globais e que tratam sobre isso. Eu posso até depois compartilhar com todos aqui, que tem a transformação digital da pequena e média empresa. Por quê? Porque a gente viu, isso que você falou, verdade absoluta. O gap é tão grande da gigante em questão de recursos, em questão de pessoas, em questão de competência, em questão de que ele, mesmo que ele aspire, ele tem uma realidade muito distinta. Então, é a mesma coisa que a gente discutir sobre nível de formação executiva e pós-graduação em universidade de ponta, com o nível básico, o cara não consegue nem ler e escrever, tá certo? É isso que você está dizendo e que eu concordo. Então, a gente foi buscar nisso. Tem uma outra pesquisa, eu não trouxe ela aqui, mas que trata de 3.000 executivos de pequenas e médias no mundo inteiro para dizer o gap que a gente tem sobre as questões de transformação digital. A gente tem que conectar uma coisa na outra. Eu só quis dizer o seguinte, é obrigatório que você alerte nas pequenas e médias a questão de tecnologia sobre o que os grandes estão fazendo, mas você tem que ter também uma realidade para pequenas e médias diferente, tá bom? Então... Não, Ronaldo, eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo. É o que eu falei antes. Não dá para a gente dizer que não pode espelhar o caminho que as grandes estão tomando para que as pequenas e médias possam sobreviver. Isso é verdade, não tem como fazer. Pegando até o seu exemplo, se aquela farmácia de bairro não entrar ou pegar um restaurante de bairro, se ele não entrar no iFood, ele está morto. Ele tem que entrar no iFood. Ele vai ter que entrar, mesmo que seja prejudicial para o negócio dele, o que muitas vezes é. O iFood corta a margem do cara. Não, o iFood vai ser mais sócio do que o sócio dele. O iFood vai virar mais sócio, mas é parte do jogo, cara. Ou ele entra, mas faz parte. Fora. Porque se ele não tiver, e a hora que o cara entra no iFood para pedir e não está aquela pizzaria ali, ele não vai nem lembrar que aquela pizzaria existe. Então, a menos que seja um cara muito fiel àquela pizzaria. Então, com certeza, então, esse é um exemplo que a tecnologia tem que ser trazida para pequena e média, não há dúvida. Mas você falou bem, o gap, ou vamos dizer assim, esse analfabetismo tecnológico que as empresas... Vocês estão inventando um termo aqui. Analfabetismo funcional, tecnológico que as empresas pequenas e médias têm é muito forte. E precisa começar no básico do básico. O cara se assusta a imaginar que um dia vai comprar um PC. Entendeu? Esse que é o ponto. Ok, obrigado, François, obrigado, Ronaldo. O Rogério também está com a mão levantada faz um tempo. Rogério? Então, na realidade, Ronaldo, agradeço aí a apresentação nossa, trouxe um monte de informação interessante, algumas delas até reafirmam algo que a gente já vinha falando, né, lá de 2018, 2017, já vimos, olhando para o mercado, já vimos que existia uma certa tendência, né? Eu me lembro bem que em 2018 saiu uma pesquisa que dizia que uma boa parte, né, da alta administração das grandes organizações, né, eu não estou falando nem das pequenas e médias, eles não estavam entendendo direito como é que fazia a transformação digital, né? Eles estavam ainda perdidos, confusos, né, nesse sentido, né, da transformação. Eu acho que quando a Covid veio, foi uma cacetada para eles entenderem mais rápido, né? Tentar buscar soluções mais rápidas, né? E a questão do pequeno, né? Do pequeno e do médio, eu acho que é uma história que se repete, né? Quando eu era pequeno, eu me lembro que tinha o seu Manuel lá da esquina, que tinha um armazém que ele vendia arroz, vendia tudo e aquela coisa toda. Eu, como morava no Rio, veio à Casa da Banha e trouxe uma tecnologia nova e inovação. Qual era a tecnologia nova? Era um caixa registrador,
botou umas meninas lá na frente e alinhou o corredor e disse assim, não, agora cada um pega o seu próprio produto e passa lá no caixa e paga. Então, era uma inovação, né? E o seu Manuel lá da esquina ainda continuou lá com o sacão de arroz, vendendo, ele ia lá, pegava, pesava naquela balança que fazia as anotações, pegava, botar aquela balança de equilíbrio, né? Botar o peso de um lado, o saquinho do outro. Tudo a granel. E o cara foi morrendo, né? E outros foram aparecendo. E hoje a gente vê que a tecnologia está trazendo até uma coisa diferente. Você vê que antes houve uma centralização dos supermercados em grandes supermercados, né? A ideia era ter cada vez supermercados maiores. Eu me lembro que tinha um no Rio, que na época, né? Que isso aí na década de 70, 80, que a Casa da Banha criou lá na Avenida Brasil, um que foi apelidado no Rio, tudo leva apelido, né? Era o Porcão, que era o símbolo da Casa da Banha, era um porco, era o Porcão. O Porcão na realidade, era um shopping, né? Com supermercado dentro e vendia de tudo, desde barco, carro, vendia apartamento, tinha de tudo dentro daquele supermercado, né? E o conceito, ao longo do tempo, foi minguando. E hoje a gente está vivendo justamente totalmente o inverso, né? Os supermercados estão se aproximando da gente, eles não só estão se aproximando, mas como eles estão entrando dentro da sua casa, não só através do delivery, mas também estão entrando dentro da sua casa, colocando o supermercado dentro da sua casa fisicamente, né? Então, Irota, Carrefour e outros, em grandes condomínios, eles estão botando o supermercado dentro do condomínio. Então, existe começa a ter uma certa inversão de ideias também e novas perspectivas, né, em relação a isso. Mas eu ainda percebo que a alta gestão das empresas, obviamente isso também acaba afetando, porque, como o Ronaldo falou, eu vejo que as grandes empresas, quando você tem um ecossistema que atende essas grandes empresas, a partir do momento que ela se moderniza, a partir do momento que ela se coloca com uma certa infraestrutura tecnológica, quem vai estar em volta dela vai acabar tendo que se adaptar também, né? Porque o cara acaba se conectando com essa estrutura, né? Os pequenos vão acabar se conectando, vão fazer parte. Se eles não forem desenvolver, eles vão ter que ter uma infraestrutura básica para poder utilizar a própria tecnologia que vamos dizer assim, o cliente dele, que é a grande empresa, vai disponibilizar para ele trabalhar, né? Então, quando eu falo, por exemplo, existe empresa que na cadeia de supply chain o cara faz parte do sistema de estoque dele. Já sabe que quando o estoque mínimo dele de insumos está acabando, o cara já tem que disparar. A compra já tem que disparar. Isso aí foi muito usado na década de 80 pelas empresas, as fábricas automotivas, junto com os revendedores, né? Eles disparavam o carro, ele via que o cara estava ficando com estoque de carro zero mais baixo, eles disparavam e nem perguntavam. Já faturavam e mandavam. Depois eles perceberam que o negócio era faturar mesmo sem perguntar se estava com estoque baixo ou não, né? Mas é outra história. Agora, Ronaldo, o que a gente poderia dizer, assim, que ainda existe no próprio material, ainda mostra que existe um pouco ainda de falta de entendimento do que a tecnologia pode trazer, até nas grandes empresas, né? Você mostrou ali uma estatística que ainda o pessoal está meio confuso. O que você diria que, assim, eu sei que você tem toda a pesquisa, mas perguntando a você, o que você diria que esses executivos, de onde parte essa confusão deles? É falta de conhecimento? É falta, vamos dizer assim, do cara se requalificar, esse executivo maior, né? Ele requalificar no mercado de tecnologia, é o cara que está obsoleto,
é o cara que às vezes ele é reativo mesmo, ele não aceita, está dentro lá dentro de um percentual de pessoas que não querem mudar, ele acha que o mundo não vai mudar tão rápido assim. Qual seria a tua percepção em relação a isso? Ah, vamos lá, olha, pergunta complexa, mas vou tentar dar minha visão aqui sobre o tema, né? Porque Aham, o que a gente tem visto aí, a pesquisa mostra um pouco isso, a gente, como eu falei, a pandemia acelerou alguns desses tópicos. Muitas vezes o desafio, como eu falei, não é a tecnologia em si, a tecnologia a gente aprende, você adapta, você pode fazer usos múltiplos, né? Então, tem vários fatores aí que a gente vai aprender ao longo do tempo. Muitas vezes você tem, que é mais ou menos o paradoxo da inovação, né? Você vai inovar porque você quer estar na frente ou você vai inovar porque você precisa, né? Então, essas situações que eu tenho visto é porque você, às vezes, abandonar determinados mercados ou determinados serviços é difícil para a empresa e ela, às vezes, não quer correr o risco de fazer isso, né? Então, se você pegar o que aconteceu, não precisa ir muito longe, todos nós vimos aí o que aconteceu com as livrarias, você foi longe, né, Rogério? Você entregou sua idade aí, cara. Mercado de compra, com caderneta, essa aí, bicho, essa você tirou lá de trás, cara. Mas vamos um pouco mais perto. Nós todos aqui compramos livro em livraria, ou a gente comprou música, cara, em loja de música, cara. sim. E não existe mais essa possibilidade, certo? Só se for uma coisa muito exclusiva de livros específicos ou às vezes até lojas de CD ou de DVD que guardem coisas históricas, que é quase um mercado assim segmentado, né? Então, o que aconteceu no passado? Muitas dessas empresas se viram pressionadas por isso, mas não conseguiram adequar a tecnologia à mudança do negócio a tempo de que ele seja extinto, né? Então, e veja você, por isso que essa pergunta sua ela tem uma complexidade que não é só você falar, mas as pessoas é simples, né? Elas adotam, é só adotar nova tecnologia ou testar, fazer Uhum. modelos de prova de conceito, e isso vai fazendo, né? Mas não é tão simples. Vou dar um exemplo que a gente está vivenciando isso agora e provavelmente a gente vai ver isso no futuro de maneira diferente. A indústria automotiva, a gente viu, todos nós vimos ou vivemos a nossa vida inteira com as revoluções que a indústria automotiva estava. Elas foram pioneiras. Isso nós estamos falando de transformação digital, a Toyota fazia 50 anos atrás. Ela revolucionou a cadeia de suprimentos, com a questão do fornecedor, trazer para dentro da fábrica, o nível de eficiência, a questão de otimização de custo. Isso eles já fazem para eles, indústria automotiva. Nada disso que a gente fala de transformação digital é novidade. Eles têm no DNA isso. Essa questão da gestão, não só interna, mas do ecossistema, de atender cliente, de fazer pedido sob demanda, tudo isso eles têm muito bem. Só que eles estão num risco muito maior, que é o que a troca do desejo de você ter veículos por serviço através de outras coisas, através de outros mecanismos. Os nossos netos, nossos filhos, nem são os netos, nossos filhos, provavelmente já vão viver numa coisa que carro deixou de ser aquele objeto de consumo que todos nós vivemos. Isso já não é mais. Pelo contrário, enxerga o carro ainda com um problema poluente, um problema que a transformação dele para virar elétrico, para virar sustentável, é maior até do que o produto em si. Então, como é que você transforma uma indústria dessa? E a gente viu alguns movimentos. Várias dessas indústrias hoje estão se transformando para virar empresas de serviço de veículo. Volkswagen, GM, Mercedes, lá fora e aqui, estão abrindo unidades de negócio para ser prestador de serviço como se fosse de locação. Você vai, em vez de você comprar um veículo, você aluga ele direto na montadora. Por quê? Porque ele percebeu que o negócio dele vai morrer em algum momento. Ele não sabe se em 1, em 5, em 10, em 15, em 20 anos. Vai virar um mercado exclusivo para pessoas que adoram carros. Mas isso não é a massa que sustenta a indústria automotiva. Eu, você e mais alguns dos nossos aqui, provavelmente vamos continuar comprando carro porque a gente nasceu comprando carro, a gente gosta de carro. Mas as próximas gerações não. Então não adianta você só colocar toda a tecnologia disponível, você botar toda a eficiência, tudo menor custo, tudo isso não vai ser suficiente para mudar. E mudar um segmento desse, convenhamos, complexo demais, porque é uma coisa centenária e muito difícil. Agora a ruptura vai vir. Então, eu estou dando só um exemplo para dizer assim, por que essas empresas não adotam isso? Porque muitas vezes não é simples você abandonar um negócio centenário
E quem tem coragem, muitas vezes, ele tem que ser pioneiro e ele se dá bem, e não necessariamente os demais vão conseguir, porque às vezes quem vai na frente pode quebrar a cara, mas também pode se dar muito bem. Então, essa decisão é muito difícil. E a gente olha aí, tem várias indústrias, indústria da música, indústria do livro, indústria de varejo, indústria farmacêutica e outros que foram fazendo essas transformações ao longo do tempo e que depois, feito esse modelo, é que acabou gerando uma forma de modificação que acabou trazendo esse benefício no longo prazo. Entendeu? Então, se dizer qual é o principal, acho que tem um conjunto deles. Falta de atualização, sim, tecnológica, do tipo de uso que você poderia ter. 2, o treinamento e avaliação do ambiente externo num formato mais adequado, o que a gente diz de cenarização do seu negócio, para você saber o seguinte, cara, em 3, 5, 10 anos, o que esse negócio vai fazer? Né? Então, alguns modelos a gente sabe que vão continuar, vão perpetuar. Outros não necessariamente. Então, você tem que saber disso e aí você tem que incorporar a tecnologia para ajudar essa transformação. E você passa por isso para requalificar as suas pessoas, mas requalificar também os executivos, os diretores, os conselheiros. E hoje eu vejo que a pesquisa diz muito disso, essa qualificação, mesmo nas grandes empresas, é um problema. E aqui, voltando à pergunta do François, isso não é um problema só da pequena, da grande também. É um problema que a grande também se vê nesse dilema de quem que ele tem que trocar, por exemplo, na diretoria ou no conselho, para poder trazer novidades. E você pega empresas centenárias, onde o conselho são lá 7, 9 membros, eles se conheceram desde a infância, cara. Todos frequentaram a mesma escola, o mesmo bairro. E por que está falando tanto em diversidade? Não é só porque é bonito socialmente, porque senão ele não sobrevive, cara. Como é que esses caras que estão lá há 30 anos no conselho vão falar sobre mídia social, vão falar sobre consumidor jovem, vão falar sobre mudança desse... Então, ele tem que ter a diversidade que não é só mais de gênero, homem e mulher, mas é de idade, é de experiência, é de inovação, é gente que pode fazer coisas diferentes e que a empresa tem que olhar e falar, putz, isso aqui a gente não tinha pensado, isso aqui é um absurdo, a gente não quer saber agora, mas esse é o momento de transformação que a gente tem visto. Então, assim, não tem uma causa única, mas tem um misto de desconhecimento muito baseado no histórico, aquela coisa do sempre deu certo, a gente vai mudar agora, pode dar tudo errado, e ninguém quer pagar esse preço de ter arriscado uma coisa muito forte e depois ter que carregar o problema. Então, muitas vezes ele prefere manter aquilo por um tempo para ver se dá certo. Vamos deixar assim para ver se depois se adequa. E aí acaba, muitas vezes, sendo mortal a demora na transformação. Não sei se eu respondi sua pergunta, Rogério, mas não, eu tentei. Eu sei que a pergunta era complexa e talvez achei até que talvez não tivesse assim, a gente não conseguisse responder ela agora ainda, né? Porque eu estou vendo que nós vivemos ainda num processo de transformação, né? Eu costumo dizer, às vezes o pessoal fala com muita ênfase, né, da tecnologia mudando o mundo. Aí eu também me recordo que na década de 80 tinha tanta tecnologia legal que não vingou, não foi para lugar nenhum. Ficou lá na década de 80, mostraram, era aquilo, aquela explosão, aquela coisa bacana, todo mundo achava que o mundo ia para um lado e o mundo foi para o outro, totalmente um outro lado diferente, né? Então a gente tem vamos dizer assim, um mundo ainda em transição. Eu acredito que algumas coisas a gente já tem uma certa noção e tem outras que a gente ainda não sabe ao certo, aonde a gente pode parar, né? Até onde a gente pode ir, né? Então obrigado pela resposta. Era conciliar mais ou menos o raciocínio que eu queria ouvir de você e de outros que eu estou tentando ver, né, levantar aí no mercado em relação àquilo que a gente já vinha pesquisando, trabalhando, esse tipo de coisa. Obrigado, Rogério. Ronaldo, gostei de ver que o Ronaldo conseguiu explicar para nós por que a Anitta faz parte do conselho do Nubank. Obrigado, Ronaldo. Agora É isso. E ó, a gente teve um debate no próprio BGC, acho que a Silvana também participou lá do grupo de discussão, mas assim, tiveram assim, coisas assim de A a Z sobre essa situação. Teve gente que discordou 100% e gente que concordou 100%. Você vê como isso a gente ainda vai vivenciar, pessoal, muito forte, né? E você viu que não é só ela, já tem mais outros. Se não me engano, saiu aí recentemente a Gisele Bündchen entrando no conselho
também de empresas de produtos naturais, etc. E a gente vai ver cada vez mais isso. Mas por quê? Então, tirando a polêmica Anitta à parte, e aqui cada um pode ter uma opinião distinta e temos que respeitar, porque hoje em dia também respeitar opiniões distintas que não sejam nossas é uma dificuldade, né? Sejam elas políticas ou não, mas respeitando cada um. Assim, é importante que as empresas olhem para isso do jeito que elas não olhavam no passado. Se a gente vai ter a Anitta ou se a gente vai ter a Gisele Bündchen, não importa, mas a gente tem que ter alguém que tenha essa representatividade que provavelmente hoje não tem. Acho que até o Nubank foi muito agressivo, foi para o extremo, tá certo? Sim, podia ter ido dar um passo antes para chegar nela depois, mas foi, tanto é que foi e voltou, tá certo? Foi e depois voltou para trás porque viu que o efeito rede social é tão forte que a parte negativa poderia suplantar a positiva nessa condição. Mas essa é uma coisa que a gente vai vivenciar muito daqui para frente, não porque as empresas, volto a dizer, não porque as empresas achem que isso agora é socialmente adequado, mas é porque elas entenderam que se não tiver alguém que seja totalmente inserido nesse meio de mídia social, ela não consegue mudar na velocidade que ela precisaria. Mas vamos lá, desculpa, professor, só complementar aqui o meu amigo François aqui, que eu concordo com ele, não deixou de ser um fato relevante para todos nós ouvir isso, tá certo? Obrigado, Ronaldo. A Silvana. Está sem som, Silvana. Silvana está sem som. A apresentação foi maravilhosa, eu adorei, e adorei as duas perguntas, e concordei muito com as perguntas e com as respostas, e não vou repeti-las. Mas eu vi na apresentação, assim, você tem um gap educacional, que foi a abertura do professor Marcos, que é absurda para que a gente possa alavancar, um gap de mindset, de acreditar, de ter coragem, né? De fazer, a gente enfrenta isso. Aqui, principalmente na pequena e média empresa, as grandes empresas, eu acho que muito menos. E eu vi na pesquisa que isso daria mais igualdade social. Tenderia a. Eu acho que a pesquisa mundial vê isso mais, e no Brasil também menos. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu não consegui fazer o leque concreto dessa afirmação. Silvana, a sua pergunta é totalmente pertinente, e aí vamos tentar fazer uma interpretação de pesquisa, tá? Que é muito difícil, todos nós aqui sabemos que muitas vezes a informação da pesquisa é dada, né? Alguém foi lá e perguntou, e você depois vai fazer uma interpretação. Esse assunto em si, ele foi discutido entre a gente, e assim, ainda que exista, como você falou, e minha interpretação é a mesma, e agora tendo um pouco mais de dados, principalmente da nossa questão social juvenil, né, questão de evasão de escola, questão do problema grave que a gente teve, e como a gente vai manter a nossa próxima geração formada mínima, o mínimo que estava acontecendo, ele parou, a gente tem um problema social gravíssimo no Brasil, que a gente ainda está vendo pouco o que vai acontecer nos próximos anos se a gente não mudar algumas coisas nisso. Então, um pouco mais de informação, eu posso dizer que é muito estranho que as pessoas lá, 85%, 90% entendam que a transformação digital vai melhorar a questão social, né? E aí eu vou dar a minha interpretação sobre a pesquisa do que a gente discutiu entre alguns dos sócios lá que a gente teve acesso a maiores dados. O que as pessoas estão entendendo é que quando você tem a tecnologia disponível, por exemplo, para levar condições a uma população que você não conseguiria ter acesso, isso aproxima mais. Então, quando você diz que, pegar o caso que nós estamos falando agora, que você consegue levar através de um celular a uma comunidade indígena no meio do Amazonas, que jamais teria acesso a um tipo de informação remota, isso traz uma aproximação social que você não teria. Não quer dizer que ela já esteja, quer dizer que ela tem a possibilidade de aproximação social de situações que você não teria sem a tecnologia. Então, acho que a gente tem que separar o que efetivamente acontece, que é um distanciamento que é inversamente proporcional ali, né? Quer dizer, a gente tem hoje, 90% hoje não tem os adequados acessos a isso que a gente tem falado, mas, por outro lado, se existe uma forma de você melhorar isso, é através da tecnologia. Acho que essa é a interpretação do porquê que o social poderia melhorar naquilo, tá bom? Acho que esse é o principal. E tem outros fatores ali que também a gente interpretou como sendo resultado da pesquisa. Você tem uma camada social que não tinha nem acesso, por exemplo, a banco,
ou que não tinha acesso à informação, mas que através do celular hoje, que a gente tem mais de 300 milhões de celulares, por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de um aparelho por pessoa, estamos chegando próximo a 1,5 ou 2, você universalizou a informação ou o acesso a coisas que você não teria condição se não fosse a tecnologia. Ou seja, até mesmo coisas básicas como pagar, receber ou acessar, essas tecnologias mais elementares, que para nós já faz parte do dia a dia, para essas pessoas começou a aproximar agora. Então, é um conjunto de que essas possibilidades de você aproximar a sociedade através da tecnologia é que 90% entende que vai melhorar. Não é que ela já está melhorando, nem que ela já está efetiva, mas é que a perspectiva de transformação digital vai fazer com que isso melhore. Ou é uma única alternativa de você conseguir aproximar isso de uma maneira melhor, tá bom? Não sei se, de novo, é uma interpretação de pesquisa, mas a gente pode dar várias leituras aí através disso. A gente só debateu esse tema em si e essa foi a conclusão do nosso grupo sobre o porquê que isso é tão discrepante quando a gente olha a questão social e o problema que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, até mesmo fora dele, né? Vamos lembrar que o Brasil não é o único a ter esses problemas sociais aqui, como a gente tem aqui. O Brasil é mais agravado, mas tem outros tantos que têm problemas similares ao nosso. É como se fosse uma tendência, né? Você dá acesso, de alguma forma, às outras classes. E esse acesso pode construir uma igualdade. Eu queria fazer uma pontuação. Uma melhoria, isso aí. Não, eu digo, você consegue, através disso, melhorar condições dessas pessoas, a acesso à informação, à educação, a questões até financeiras que você não teria numa situação anterior, tá bom? É isso mesmo, é a perspectiva. 90% é a perspectiva de melhora para a sociedade em função dessas transformações. Eu queria fazer um link, eu não sei se é exatamente uma pergunta, mas eu quero fazer um link com a abertura do professor Marcos sobre a questão da educação. Eu sou, o professor Marcos sabe disso, conselheira de um instituto na área de educação, que é parceiro de Stanford. E tem um novo ensino na área da matemática, que desenvolve as crianças a construírem e a se habilitarem a construir algoritmos. As crianças viram outras, eles têm experimentos na própria escola do instituto, como eles também têm em escolas públicas, onde a criança alavanca resultados. Eles têm pesquisas, porque Stanford abastece eles com pesquisa, e mostra pesquisas dos países oh, meu Deus, Covid faz isso, a gente fica com a memória miserável, assim. O OCDE não é o OCDE. É o OCDE. Eu sabia que estava. Eu ando assim, né? E o perfil de educação dos países da OCDE tem um nível de matemática coletivo que permite a instalação de indústrias, organizações e a tecnologia entrar mais habilitada. E o Brasil, esse índice é muito menor. Eu acho que eu não me sinto capaz de falar mais do que isso, mas a construção da matemática não é aula de matemática como a gente aprendeu na escola, mas ensinar a pensar padrões para construir novas realidades. E isso, usa-se a matemática, mas é mais que isso, a gente tem um gap enorme. Eu não tenho, mas se vocês quiserem, eu busco os números que existem e numa outra reunião nossa eu posso trazer. Porque nós temos um gap não é só o cara ir para a escola tradicional como ele vai, mas é um olhar muito mais agudo que Stanford está dando à educação. É só esse comentário que eu queria fazer. Enfim. Obrigado, Silvana. O Gustavo Lima está com a mão levantada. Boa manhã a todos aí. Ótima apresentação, Ronaldo. Gostei bastante da tua visão. Fazer um comentário, achei muito sincero, até no que conhece e no que desconhece, né? O que tem por aí, o que vem por aí, né? É uma posição muito segura e difícil de ver, né? A gente vê muito pragmatismo, né? De quem acha que tem a bola de cristal, né? Você fez um reporte muito sincero aí.
e, ao mesmo tempo, que abre uma perspectiva muito grande, né? A pergunta que eu ia fazer, um pouquinho de provocação também na missão passada, muito bem orientada e mostrando o propósito nosso, eu diria, né? Eu corroboro com esse propósito do professor Marcos, é de como a gente desdobrar isso, né? Eu queria trazer um ingrediente, você falou muito do conflito de gerações, né? Eu queria trazer um ingrediente que é a visão da nova geração, né? E eu acho que o nosso grupo está muito afinado com uma coisa que é muito importante na nova geração. Eu tenho visto isso de jovens empreendedores, jovens não tão jovens, já na faixa de 30 e poucos anos, né? Eles têm uma máxima, né? Toda vez que eu pergunto, posso compartilhar esse conteúdo, posso postar esse vídeo? A resposta é óbvio. Esse conhecimento é de todo mundo, né? Não é meu, né? Esse conhecimento está aberto. Não é porque eu fiz numa reunião fechada de um grupo que ele deve ser restrito, né? E eu me incluo nisso, né? Às vezes a gente defende entidades, né? Ou faz apresentações dentro de CNPJs, né? Onde a gente, não posso publicar isso, não posso postar isso, né? Você falou de muitas tecnologias que o próprio Rogério falou, muitas tecnologias que foram promissoras e sumiram, né? Eu conheço várias delas que parecem que sumiram e nunca sumiram. Elas foram aplicadas, só que aplicadas em projetos sigilosos, aplicadas em coisas fechadas, né? Eu trabalhei, por exemplo, na Accenture. Depois de 20 anos eu descobri que a Accenture usava inteligência artificial para recursos humanos, né? Quando eu trabalhei lá, né? Eu chegava num projeto, tinham pessoas super capacitadas, nossa, como é que acertaram a composição tão boa, né? Depois que eu descobri que tinha inteligência artificial para alocar as pessoas, né? Já funcionava isso, né? Você falou da Toyota. A Toyota também descobri há uns 4, 5 anos, né? A Toyota tinha Big Data, né? O pessoal fala, Lean Manufacturing, usa Kanban eletrônico, não tem registro, né? Balela, eles tinham Big Data. Todos os carros produzidos, acho que depois do pós-guerra, eles têm os dados registrados de todos os defeitos, tudo que deu errado, né? Para poder analisar uma estatística e fazer um PDCA com muita assertividade em cima de um Big Data, né? Eles divulgavam o Lean Manufacturing, mas o Big Data eles não contavam para ninguém, né? Era meio sigiloso isso, né? Então eu acho que existe, né, esse conceito de projetos que deram certos, né? Mas eu acho que a gente está não digo um dilema, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de conquistar o público novo, e todos nós também, né? Até os públicos dos pós, os mais velhos do que 30, eu diria, né? Com a difusão de conhecimento. Isso é uma prática atual, né? A gente não vai deixar de ser inserido, né? Mas a gente tem muito valor agregado, né? E eu tenho visto nas minhas aulas, surpreendentemente, muitos jovens atrás de conhecimento, de experiência como o nosso, né? Não é da nossa dificuldade do Zoom, né? É do que a gente fez na gestão, em modelos, né? Na experiência, né? Então, a gente precisa primeiro ter segurança do que a nossa experiência é valor agregado, né? Alinhar isso com a juventude, no meu ponto de vista, é difundir o conhecimento, né? Difundir com bastante assertividade, né? O conhecimento que é necessário, não o conhecimento que a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar muito dos nossos temas, né? Ontem a gente teve uma aula do professor Duá que eu ria sozinho, né? O Duá se mostrou um fã das fintechs, né? Ele falou, cara, eu que trabalhei não sei quantos anos no banco, e ele falou, não, essa molecada vai dominar tudo, né? E acho que nós temos que empoderar essa molecada, ou até pessoas de mais idade que estão tocando fintechs ou novas empresas, porque o Brasil, e segundo o próprio Duá, né, o Brasil tem cabeças mais pensantes, está melhor que vários lugares do mundo, né, porque nós temos uma criatividade, nós temos tecnologia disponível, né, para poder fazer tudo e conquistar o mundo, porque uma fintech pode conquistar o mundo com 2 meses de divulgação, né? Então a gente tem expoentes para isso. Na causa social, a gente acha que precisa achar algumas bandeiras aí, né? Eu acho que a ideia
é fazer essa junção aí de oportunidades, tecnologias, achar bandeiras, né? E aí a gente conseguir traçar um plano tático, né? De onde, que bandeiras nós vamos pegar, né? Eu gostei muito da ideia da Silvana, né? De trazer um caso já de potencial alavancagem, né? Eu me formei em matemática brigando com o professor de matemática, né? Eu tirava nota 10, mas eu tinha irritação, porque ele mandava eu decorar a fórmula, né? E eu queria desafios, né? E é nessa linha, a gente tem que jogar desafios, né? Para a juventude, para as startups, né? Aí você pega, 90% das startups não conseguem fazer um plano de negócio parar em pé, né? O errado não é a startup, o errado é que eles não sabem fazer o plano de negócio, de divulgação, de posicionamento de mercado, né? Que é uma coisa antiga, né? Que a gente pode ajudar, né? Assim, são expertises que a nossa geração já tem, né? Eu acho que precisamos mesclar aí, né? Eu acho que o caminho é divulgação plena mesmo, né? Do certo, do errado, do que eu acho, do que o outro acha diferente, né? A gente vai chegar a atingir públicos que vão ouvir as nossas palavras, nossos conhecimentos, né? E aí a pergunta para o Ronaldo é difícil, né? Mas como é que você vê que a gente sai desse plano estratégico para um plano tático, né? E aí, usando sua expertise aí consultiva e, ao mesmo tempo, a expertise de governança, né? Porque tem muitos aspectos de governança que têm que ser definidos ou lapidados, né? Para isso acontecer. Primeiro, Gustavo, obrigado aí. Assim, sua ponderação inicial a respeito da apresentação, a ideia é essa mesmo, né? Porque imaginar que alguém, por maior nível de informação que tenha hoje, vai ser categórico para onde nós estamos indo, é muita pretensão, né? Eu também, às vezes, escuto palestras das pessoas falando, não, mas esse tipo de negócio vai acabar, isso aqui é o que a tecnologia vai fazer. Eu fico olhando, eu parei até de questionar, porque fica parecendo que você é o chato de falar, mas pera, de onde você tirou isso? Por que você acha que isso vai acontecer? Da onde? Não, por causa de... Então, e tem muito achismo e pouca ciência, às vezes, nessas questões de tecnologia. Tem todo mundo, muitas vezes, comprando o bilhete premiado, achando que aquilo é o que vai dar o resultado da Mega Sena. Então, pode apostar nesses números que você vai ganhar. Cara, é um sorteio, né? Então, e a ideia nossa aqui, muitas vezes, é isso mesmo. É muito mais levantar questões do que trazer as soluções. A gente tem visto isso como uma realidade. Então, assim, é muito mais você trazer os eventuais pontos críticos que isso está trazendo do que você falar para que caminho vai fazer, né? Então, essa questão das novas tecnologias e qual delas vai ser adaptada, o que vocês falaram, e alguns comentaram aí, e eu concordo, algumas delas foram utilizadas sem que soubesse, outras não foram, outras fracassaram, outras... E vai ser assim sempre. A gente vai ver outras tecnologias surgindo, outras empresas grandes e assim por diante, né? Eu vou dar o exemplo do que eu tenho visto de algumas companhias. Eu também tenho a possibilidade de participar aí como eu comentei, né, sou conselheiro da Junior Achievement, que é uma instituição de ensino, como também participo de alguns outros institutos, que tem um propósito similar, no caso do CRA aqui, de compartilhar informação, de promover debates. Acho que esse é o espírito que a gente traz aqui, né? Cada um tem experiências extremamente ricas em determinadas áreas, vai aprender com outros em outras, e ninguém tem aqui a pretensão de ter a resposta única para as coisas. Mas acho que o grupo em si agrega muito quando juntadas essas competências. Isso que eu tenho gostado de participar, não só aqui no CRA, mas em outros lugares, é que você tem pessoas com experiências distintas e que podem agregar de forma diferente a perspectiva do grupo, né? Assim, um caminho que a gente poderia adotar aqui, saindo do estratégico tático dentro do nosso grupo, seria o que eu entendo que é uma carência grande e que eu acho que é um papel do CRA, né? Assim, se eu olhasse menos a gente tentar falar sobre, vamos pegar um dos 3 pilares ali, né? Os 4 pilares que a gente falou, né? A gente falar sobre estratégia, tem pessoas que vão conhecer muito mais, os negócios são muito específicos para a gente tentar se aventurar em determinadas estratégias. Ela é super importante, como falou, dos 4 pilares lá, esse é um muito complexo de você definir, como a gente comentou aqui, o caso da indústria automotiva é né? Qual a estratégia? Tem gente pensando nisso dioturnamente, extremamente especializado, fazendo muita pretensão nossa. Segundo dado ali, tecnologia. Por mais que a gente queira avançar na questão da tecnologia, nem as empresas de tecnologia hoje conseguem dizer
quais são realmente as grandes apostas para o futuro, né? Se a gente vai botar 100% das fichas em inteligência artificial, ou em robótica, ou em blockchain, assim por diante, são tecnologias que estão sendo provadas, e a gente tem visto avançar muito em algumas, outras não, mas também dizer que a gente vai conseguir aprofundar, que se nem as empresas de tecnologia hoje têm certeza para que lado elas vão, né? Você pegar mesmo as gigantes aí, né? De Microsoft, Google, Amazon, SAP, Oracle, etc., elas estão em discussões sobre a melhor forma de fazer. Então, também acho que, o segundo ponto, tecnologia para nós, é muita pretensão a gente avançar. A terceira questão, eu acho que essa sim, para nós, a questão de pessoas, eu acho que aí sim a gente tem que olhar como é que a gente faz esse chamado reskilling para competências novas, principalmente para os administradores, é algo que a gente deveria buscar, porque esse a gente tem noção histórica, presente, e tem como juntar essa questão num formato que o CRA possa caminhar para dizer o seguinte: quais são algumas trilhas importantes para serem feitas? E não vamos dizer nós aqui de que o treinamento, o tipo de competência A, B ou C, mas ele dizer o seguinte: ó, você tem que ter coisas dessa natureza em tecnologia, nessas novas, em estratégia, em parte econômica, ou seja, o que um administrador de fato, para o futuro, ele tem que se preparar? Como é que você requalifica os administradores em competências que anteriormente pode ser que metade do que a gente aprendeu como administrador pode ser que não seja mais útil. A gente tem que jogar metade do que a gente aprendeu no lixo, mas a gente tem que qualificar as coisas. Mas metade vai usar, não tenho dúvida, porque são bases importantes que não vão perder. Então, se a gente estudasse o que é esse administrador do futuro, vamos chamar assim, né? O administrador 4.0, vamos colocar aqui, brincando com a apresentação aqui, né? Mas o que o nosso grupo poderia de fato ajudar os administradores a se requalificarem para esse ambiente. Essa é a minha visão pragmática, para a gente não tentar fazer um monte de coisa que a gente vai tentar e não vai chegar a lugar nenhum. Se nem volto a dizer, né? Se nem as grandes não têm essa resposta, quanto mais a gente imaginar que a gente vai conseguir fazer isso. Não sei se eu respondi aí, Gustavo, mas vai a minha sugestão aí. Não, respondeu sim. Eu só falei da Accenture, mas esqueci de falar que eu trabalhei 12 anos no mundo industrial, trabalhei na SAP e eu entrei no mundo da consultoria pela Deloitte, tá? Sou DTT de coração, aí uso o brochinho ainda, tenho guardado o brochinho. Coincidência, pô, que legal, não sabia não, que legal. Parabéns aí pelo histórico. Eu trabalhei em 99, 2000, né? Ainda era na Consolação, né? Mas eu trabalhava no escritório SAP, lá na Berrini, né? Na região. Legal. Muito bom. O Ricardo Machado está com a mão levantada. Ronaldo, eu prometo que minha pergunta vai ser curtinha, mas antes alguns comentários. Gustavo, já marquei o terapeuta, você tirava 10 de matemática. Eu tomei tanto pau de estatística que depois de engenharia eu virei doutor em sociologia, tá? Aumentou meu trauma, sabe? Okay. Rogério, porcão no Rio e o símbolo do Extra em São Paulo era a baleia. Inclusive na mídia, de tão grande que era o supermercado, o hipermercado, era a baleia. Você estava no Rio nessa época, aqui para nós. Pessoal, eu pertenço, entre outras coisas, na coordenação do Angrade, né? Cursos de administração, vocês conhecem tudo isso. E o Idílio trouxe a palavra, a gente já está organizando, estou na comissão científica. Pela primeira vez, eu estou no grupo de estratégia, apareceu a palavra de dessa ambidestria organizacional. Achei super interessante. Silvana trouxe isso e o Idílio escreveu, Idílio. Tanto que eu fui estudar, né? Fui ver o que era essa ambidestria, porque agora... E quem está escrevendo é o grupo do Angrade Júnior. Tá certo? Para vocês terem essa informação. Tá certo? Aqui para nós. Agora, Ronaldo, minha pergunta é curtinha para você, por isso que eu falei assim, mais um pouco. Você falou assim, indústria 4.0, 71% treinamentos em novas habilidades na pesquisa, né? Habilidades para o lado de mundo ágil, processos, tecnologia, esse 71% é mais isso? Você tem como abrir um pouquinho esse 71%? Ou é mais atitudinal? Eu diria que é soft skills e hard skills. Aí tem os dois, tá, Ricardo? Assim,
Ah, e no hard skill seria mais tecnologia mesmo, né? Vamos dizer, mundo Então, ágil. o hard skill é porque quando a gente pergunta lá o nível de preparo das pessoas da empresa, lembra que ele tem lá nível de preparo das pessoas 1/3 só, né? Então, para você transformar as organizações do jeito que elas precisam, a gente vai depender de pessoas que tenham conhecimento tanto na parte de negócio quanto na parte de tecnologia, né? Então, assim, algumas soluções, e de novo, não é você escolher, você querer treinar todo mundo em tudo, é impossível, a gente sabe disso, né? Tem aí professores que entendem muito mais do que eu sobre isso. Muitas vezes você ser seletivo naquilo que você vai treinar, no tipo de competência que você quer dar para os profissionais, é mandatório. Então, vamos dizer que, por qualquer motivo, né, uma determinada empresa, seja ela, que a gente deu os exemplos, né, vamos usar aí os de pequena e média, aí vai só para não ficar focado nas grandes aí, pegando o ponto inicial da nossa conversa aqui. Se você, por algum motivo, você é um pequeno varejista e você vai ter que se conectar a um marketplace por questão de sobrevivência, né, e esse marketplace pode ser tanto do Amazon, como pode ser do Magazine Luiza, ou pode ser do iFood, se você for um restaurante, ou um comércio eletrônico de peças, né? Você precisa entender que tipo de atividade você vai operar através do comércio eletrônico e se, por exemplo, você vai interagir com os seus clientes para receber pedido, para fazer isso, e a inteligência artificial vai ter que ajudar, você vai ter que qualificar algum time minimamente do seu pessoal de tecnologia nessa tecnologia para ver como é que ela utiliza. Porque se você simplesmente conectar no marketplace, provavelmente vai ser um fracasso, você vai ter um problema maior ainda do que você tinha, porque além de você não conseguir atender, você vai criar um problema com os clientes que tentaram se conectar e para você receber esse tipo de informação, para você interagir. Então, isso que é o que nós estamos entendendo, é o 70% que você vai fazer dado algumas tecnologias, algumas soluções que você vai fazer, você precisa qualificar as suas pessoas minimamente no que aquela tecnologia pode fazer. E aí não é que tem que ser o especialista, né? Uma coisa eu sempre uso esse exemplo, uma coisa é você entender o que a inteligência artificial pode fazer. Isso é um nível de qualificação, vamos chamar de nível 1 de qualificação. O nível 2 é você programar em Python para desenvolver um algoritmo que atenda a um tipo de solução específica. Isso é um nível completamente distinto. E a complexidade de informação e o tempo é também diferente, mas você entender o que pode e as utilizações são super importantes. Você precisa qualificar o time, não só técnico, mas às vezes até o time executivo, para discutir e debater sobre o que a gente está falando, porque senão fica uma discussão muito etérea. Cada um dá palpite sobre determinadas situações, tá bom? Então, obrigado por tudo. Muito bom, obrigado. Ronaldo, você acertou quando você falou que 1 hora seria pouco para as perguntas, para os debates, já o tempo passou sem a gente perceber. Eu queria fazer um comentário, até juntando a fala da Silvana e do Gustavo Lima. A Silvana falou da tecnologia. Você respondendo a uma pergunta da Silvana, falou a tecnologia traz a possibilidade de fazer um monte de coisa. Eu tinha até notado aqui, quando você fez a pesquisa, que uma pergunta sobre pessoas, não, sobre sociedade, 93% dos entrevistados brasileiros, né, responderam que a tecnologia contribui para a igualdade social, para a estabilidade econômica. A minha visão a respeito disso é que a tecnologia, a minha visão parece exatamente igual ao que você falou. A tecnologia traz a possibilidade cria o potencial, mas se não houver vontade política, vontade de natureza nenhuma, a tecnologia vai ficar parada, não vai acontecer nada, né? E eu Gustavo falando das causas sociais, ele falou uma coisa que eu gostei. Ele falou: nós precisamos achar bandeiras, né? Então eu queria colocar uma pergunta para todo o grupo: que bandeiras cada um imagina, ou que bandeira cada um imagina que seria importante o núcleo de inovação e, por consequência, o GAPTEC abraçar? Alguém gostaria de comentar? Gustavo, você mesmo que começou. Eu já pensei em 2, ia deixar.
o pessoal sugerir, mas o que eu colocaria, uma bandeira que eu estou tentando ainda entrar no plano tático, né? Eu só na estratégia, é empregabilidade de qualidade, né? Acho que trazer de volta emprego para o Brasil é uma máxima que a produtividade da indústria 4.0 vai trazer problemas, né? A automatização de cenários, né, já está trazendo vários problemas, e a gente não tem uma resposta à altura, né, nem governamental, nem das empresas, né? A gente tem casos esporádicos, né, bem-sucedidos, que a gente tem acompanhado. Mas eu acho que tem um outro fator, né, e eu estou empolgado com a aula do professor Dual ontem, as startups, né, tipo assim, vamos dizer assim, não sei se curadoria, ou não sei como é que diria, mentoria, não sei qual que é o termo correto, né? Apoio para as startups fazerem um plano de negócio ser sustentável, factível, talvez, né? Muito bom. Jairo? Olá a todos. Ronaldo, brilhante aí, Ronaldo, na sua apresentação, no tema trazido, todas as perguntas, questões aí também foram colocadas. Agora, com relação a esta última colocação do professor Marcos Bandeira, além de startups, nós estamos falando aí, também um dado que o Ronaldo trouxe lá, sobre tendência de contratação de serviços temporários sob demanda, né? Ele colocou lá. E eu também vejo assim, eu estou aqui num trabalho, numa pesquisa paralela sobre MEI, microempreendedor individual, que hoje nós temos aí no Brasil uma tendência, né? Cerca de 11, 12 milhões de microempreendedores individuais que geram negócios aí, o François falou também, né, de pequenas e médias empresas, mas a gente traz um pouquinho mais para baixo o micro, porque aí é a pessoa, né? Ela pode contratar mais um só, mas é a pessoa trabalhando. E me parece, né, analisando tudo que nós estamos falando aqui e outros eventos que tenho participado, que pode ser que seja uma tendência também, né, com a automação dos processos dentro das empresas, inteligência artificial, que as empresas passem a contratar o serviço, por exemplo, de marketing, de RH, de contabilidade, né? Ou seja, as áreas de staff, como diria o Alberto Chiavenato, as áreas de staff, contratar não mais empregados para ficar ali 100%, mas sim serviço. E aí essas pessoas passariam a prestar serviço não só para uma empresa, mas talvez para mais de uma empresa. E aí, como é que elas se regularizariam, né, perante aí ao fisco, né? Microempreendedor, é o que já existe hoje, inclusive até para professores, né? Houve um caso aí. Então, talvez essa seja uma das bandeiras aí, né, de a gente tentar também alguma coisa para dar um upgrade dentro de tudo que nós estamos falando aqui, né, de tecnologia, inteligência artificial, de inteligência emocional, e também com relação a ampliar o conhecimento e a visão das pessoas, não só do técnico, mas do estratégico, né? Que a gente discute aqui, nessa visão geral, global e tal, né? E muitas vezes o profissional, que é o MEI, ele tem muito conhecimento operacional, ele sabe daquilo, ele sabe fazer aquilo ali, mas levantar os olhos e olhar o estratégico, o que está acontecendo, né, no contexto geral, não só no contexto dele, do negócio dele, mas no contexto geral, para onde a sociedade está caminhando, o que deve vir lá na frente. Eu estou me preparando para isso? Então, acho que essa é uma das possibilidades. Agradeço aí muito, né, que foi falado aqui hoje. Obrigado, Jairo. Alguém mais quer fazer alguma fala? Mas só aproveitar um comentário desse que o Jairo comentou, acho importante aqui, só antes do... Desculpa aí, François, só fazer uma observação aqui. Acho que essa é uma boa bandeira, a gente já está vendo isso muito lá fora, a mudança dos modelos de contrato de trabalho, a nossa legislação aqui é assim, péssima para isso, ela é super protetora, por outro lado, ela trava uma série de situações que já poderiam ter evoluído, né? Acho que isso é uma... Se a gente olhar o que aconteceu com o modelo do Uber,
ele é um modelo que a gente vai ver para outras tantas empresas, né? Temos as críticas ou não, mas é algo que vai acontecer. Ou seja, o mesmo motorista, ele trabalha para o Uber, para o 99, para o EasyTaxi, seja ele qual for, mas ele atende o cliente dele nas características que ele quer para ser Uber, mas ele não é exclusivo, e ele vai ter 2, 3, quantos ele quiser. Se ele quiser trabalhar 24 horas por dia, a decisão é dele. Não é alguém que vai dizer para ele que você deve trabalhar 2, 4, 6 ou 8. E toda vez que o legislador quer limitar aquilo, ele cria um problema entre as partes. Então, assim, a mudança do nosso regime de trabalho de CLT para um modelo muito mais flexível e aberto, eu acho que é uma bandeira que a gente é polêmica, mas ela de um jeito ou de outro, ela vai romper. Alguns sindicatos aí provavelmente vão segurar isso ao limite, porque não interessa, mas outros, se a gente olhar, os modelos inovadores, todos eles são abertos, são o Open Innovation aí que nós estamos falando, ele pressupõe que você possa ter essa flexibilidade sem a rigidez do contrato de trabalho. Ninguém vai trabalhar 8 horas, das 8 às 5, por um regime específico que tenha. E acho que essa é uma alternativa que o próprio CRA pode encampar aí para estudar e analisar o quanto isso muda as relações entre pessoas e empresas, tá? Tomando como base que CLT tende a morrer. Se não morrer, vai diminuir ou vai ter uma cadeiragem. Muito boa aí, acho que a ponderação para a gente refletir no grupo aqui também. Desculpa, François, vamos lá. O François pediu a palavra? Rapidíssimo. Primeiro, fazer um comentário sobre o que a Silvana falou, com relação à possibilidade da tecnologia trazer igualdade social. Eu vou dizer um pensamento pessoal meu. Não é só meu. Na verdade, é o pensamento da Igreja Católica. Eu sou um grande estudioso da doutrina social da Igreja. E o pensamento da Igreja Católica é o seguinte: o ser humano não é igual. Igualdade é uma utopia. Não existe igualdade. Existe equidade. A tecnologia pode trazer equidade, mas nunca vai trazer igualdade. Isso é um pensamento. Mas agora, respondendo à pergunta do professor Marcos. Professor Marcos, ainda na esteira do que o Ronaldo falou, que o Jairo falou, eu acho que a gente não pode esquecer de que nós temos o dever, como pessoas de uma geração de cabelos brancos ou grisalhos, de pregar a ética. Eu acho que as novas gerações estão esquecendo completamente a necessidade da ética na inovação. Completamente. A ética está sendo escondida. Eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais explicar o que é ética e como funciona a ética dentro de uma empresa, de uma organização, e o que é a ética para o administrador. Concordo totalmente. Silvana? Eu tenho duas coisas. A apresentação do Ronaldo com a pergunta do François sobre as pequenas e a dificuldade, eu gostaria que isso fosse um tema, que a gente tivesse estratégias de abordagem a isto, né? Não ficasse... O Ronaldo trouxe vários exemplos das farmácias de um certo tipo. Na indústria automobilística, você tem uma unidade de parcerias, né? E você pode ir para sapato, todos os arranjos que existem por aí. Talvez essa lógica pudesse abordar, eu acho que isso merecia ser olhado com muito carinho. A segunda coisa, eu gostaria, né, de ver um pouco dessa discussão das diferenças do Brasil e os países da OCDE com relação a essa coisa de não construir algoritmos, padrões. O Brasil é bem menos, a estatística mostra. Eu gostaria de poder até trazer isso. Eu não sou nem a pessoa mais qualificada, o professor sabe quem é, mas eu posso, assim, numa fácil apresentar. Como também, nesses estudos do Stanford, mostra impactos no PIB. Essa capacidade reduzida impacta o PIB. Eu acho que isso é um olhar, porque isso é meio base, né? É básico para tudo, né? Perfeito. Muito bom. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Porque nós já estamos
5 minutos além do tempo regulamentar, estamos nos descontos, mas eu queria fazer algum comentário. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo que esteve presente nessa reunião, especialmente, claro, do Ronaldo. A reunião foi bastante rica. Essa discussão que estamos tendo agora, nesse fim de reunião, eu vou considerar como o início da próxima. A próxima reunião vai pegar daqui. E nós vamos continuar essa discussão, ok? E o Ronaldo está convidado, se quiser continuar, você que provocou tudo, se quiser estar presente na próxima reunião. Será um prazer, eu gosto. Será um prazer. Será a última, em agosto, uma quarta-feira, no fim de agosto. Depois eu te comunico. Tá, okay? Tá bom, combinadíssimo. Pessoal, outra coisa, eu queria registrar a minha satisfação pela presença, participando aqui da reunião, do Idílio Santana Júnior, que é amigo meu de longa data, alguns de vocês conhecem. Ele está se recuperando de um período bastante complicado aí que ele teve, e estou feliz da vida de ver que ele está ativo, não parou de registrar informações aí no chat. Estou muito, muito feliz com isso. E só mais um assunto. Quando o Ronaldo começou a falar, se apresentar, você falou que participa de um programa de jovens empresários. E nós temos um grupo aqui no GEAP, uma célula que está estudando, está construindo um programa de formação de jovens empreendedores. Como agora já estamos em cima da hora, não vou pedir agora para você começar a falar de um assunto novo, mas eu gostaria, se você concordar, de a gente voltar a esse assunto ou na próxima reunião deste núcleo ou numa reunião específica para tratar desse assunto. Pode ser? Pode sim, professor, será um prazer. Falamos sim, acho que tem benefícios conjuntos aí. Eu explico um pouquinho o que é a JA, o meu papel, o que eles estão fazendo. Tem várias coisas que acho que é bom para todos saberem aí, que tem um efeito social importante aí nessa causa aí, que tenho certeza que todos nós nos importamos. E, de novo, deixar aqui o meu agradecimento aí ao professor Marcos que me convidou, o Rogério que está organizando o grupo aí, a todos os demais que ficaram aí até agora, meio-dia, e todo mundo aqui. Isso é bacana, mostra o interesse de todos nós aqui, porque hoje em dia o tempo é um ativo extremamente relevante, né, para todo mundo. Então, obrigado aí mais uma vez, foi ótimo, gostei muito do nosso bate-papo aqui. Ronaldo, muito obrigado, fechou. Parabéns. O Rogério, você quer encerrar? Rogério, põe som. Encerro. Agradecer a todo mundo, principalmente ao Ronaldo, por brindar a gente aí com esse conhecimento todo, que a gente vai cada vez mais evoluindo, né? Nós não podemos parar nunca. Né? Uma coisa que eu aprendi minha vida toda na área de tecnologia é que a gente nunca para, a gente está sempre aprendendo, né? Estamos sempre se renovando, se reciclando, e eu acho que isso é muito legal para todos nós. Professor, boa pegada essa coisa da gente começar a pegar algumas bandeiras, né? Que eu acho que está importante, a gente precisa pegar realmente essas bandeiras, principalmente com o compromisso que a gente tem com o Pacto Global, né? O CRA tem o compromisso com o Pacto Global, e desejo a todos aí um bom final de semana, bom final de mês aí, e que mês que vem a gente já volte com mais atividade, mais compromisso aí, bastante coisa legal aí. Ronaldo, mais uma vez, obrigado. Vou te pedir para não esquecer aquele materialzinho para mim botar lá no site. Não, eu mando sim. Eu que agradeço de novo a vocês. Um bom dia a todos aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, bom dia a todos. Grande abraço.